Vamos à leitura da palavra. Aqui o contexto nos fala sobre a tentação de Jesus. E diz assim, versículo 1 de Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e os serviram. Até aí, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Glória a Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos consagrar os nossos corações ao Senhor e oremos juntos em nome de Jesus. Senhor, eu venho apresentar diante do teu altar a minha vida como pregador, como instrumento em tuas mãos, para transmitir a tua mensagem, Senhor, para transmitir a sã doutrina. E eu também consagro, Senhor, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. E eu consagro a vida deles diante do teu altar, para que o Senhor se revele a eles, para que o Senhor ministre eles poderosamente, de maneira impactante, de maneira transformadora, revigoradora. Restaura a fé, Senhor, alinha o coração e as intenções do coração dos teus filhos com o teu coração. Eu peço que o Senhor venha despertar os meus irmãos nessa manhã. Eu sei que muitos trabalham a semana toda, Senhor, muitas vezes numa dupla jornada, numa tripla jornada, e quando chega no final de semana se sentem cansados e ainda assim acordam para virem congregar com alegria e gratidão. E eu peço que nesse momento o Senhor fortaleça esses meus irmãos que se encontram cansados, que eles sejam renovados, que eles não venham ser roubados nesse momento, eles serão fortalecidos para mais uma semana debaixo da bênção do Senhor, que eles não venham de forma alguma pescar, dormir, sentir sonolência, cansaço. Eu repreendo agora toda falta de concentração, tudo que vem para roubar a mensagem, seja o celular, seja o Instagram, seja o TikTok, seja o Facebook, o WhatsApp, que nós possamos focar no altar, nas Escrituras, no Espírito Santo e receber o que o Senhor com certeza já preparou para nos alimentar nessa manhã, Senhor. Por isso eu te agradeço por essa manhã, abençoo a todos os que estão aqui, em nome de Jesus, e te damos graças mais uma vez, com uma forte salva de palmas, entregamos e consagramos ao Senhor os nossos corações, para a glória de Jesus, amém, glória a Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus.
Em meio ao que nós lemos, eu tenho uma pergunta da parte do Senhor para fazer para você nessa manhã. Porque nós dizemos sim para aquilo que Jesus disse não? Por que nós dizemos sim para tudo aquilo que Jesus disse não, quando tentado por Satanás, pelo diabo no deserto? Os maiores males da humanidade também se originam, e eu posso dizer isso para vocês com muita profundidade, dessas 3 tentações que o nosso Senhor Jesus, Ele teve que enfrentar no deserto, num período de consagração. É muito importante a gente poder entender que tudo aquilo que Jesus negou, e muitos de nós aceitamos como uma proposta indecente por parte de Satanás, e não conseguimos muitas vezes ter a consciência em meio à pressão, em meio às lutas que você passa, que nós passamos no dia a dia da nossa vida cristã aqui na terra. A gente sabe que existem situações que vêm para ofuscar os nossos olhos da fé. Existem situações que vêm para entorpecer a nossa fé. E em momentos principalmente de grande dificuldade, em momentos de crises na área profissional, crises na área financeira, e esse é um cenário muito real para o tempo atual. Se você acompanha as notícias, como você tem que acompanhar, né, como cristão, para ficar atualizado do que está acontecendo, até em cumprimento à palavra, você consegue perceber que a nossa nação, ela se encontra no pior período histórico político, como nunca antes. Uma situação que veio para desestruturar de uma forma súbita e quase que irreparável, em muitos casos, a economia brasileira. Eu não estou falando isso para vocês porque eu sou simpatizante de política, porque quem me conhece sabe que eu não sou. Em toda a minha história como pastor na cidade do Guarujá, quase 30 anos, acho eu nunca coloquei um político no altar da igreja, eu nunca fiz campanha para um político nessa cidade, e eu entendo que na verdade eu estou falando sobre algo que é uma realidade, porque o que foi proposto para Jesus, nós vamos hoje analisar não só como atalhos, que também nos são oferecidos, mas eu vou denominar isso não como um atalho, mas nessa manhã como facilidades, que são oferecidas a nós como cristãos em meio às nossas dificuldades, do nosso dia a dia que nós encaramos e enfrentamos. Amém? É importante a gente poder lembrar que Jesus negou tudo que Ele negou também. Porque Jesus, Ele se fez gente como a gente, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Verbo encarnado aqui na terra. Ele andou em meio a nós, em meio ao povo, com simplicidade. Foi alguém humano demais. Nós vemos um teor de humanidade nas atitudes do nosso Senhor, que muitas vezes nós não vemos em irmãos da igreja, que muitas vezes nós não vemos no coração e nas atitudes e nas intenções
dos crentes do tempo presente, quando nós temos um mestre, que ninguém foi tão humano como ele, ninguém se colocou no lugar do próximo como ele, alguém que se despojou de uma coroa, em nenhum momento tendo como foco uma coroa, mas tendo como foco, no lugar de uma coroa, uma cruz. Que rei, na sua sanidade terrena, abriria mão de poder, abriria mão de glória, abriria mão de influência, de visibilidade? Que rei não almejaria na terra um trono, mas simplesmente uma cruz? Esse é o nosso Deus, o nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores, sobre as nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Da mesma forma que ele convivia com o povo, ele veio para o povo e ele fez jus disso. E nós vemos que no deserto, Jesus escolheu o caminho do Pai. Ele seguiu o parâmetro que foi colocado e inserido na sua essência, o planejamento que foi inserido no seu espírito por parte do Pai. Ele não se desviou do plano inicial até o fim, do plano de Deus, nosso Pai, Pai celestial e Pai do nosso Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, Jesus estava no deserto, Jesus estava faminto, Jesus estava sozinho, Jesus estava vulnerável, exatamente aonde Satanás gosta de nos achar, nos momentos de fragilidade. Ele gosta de nos propor as suas facilidades e os seus atalhos. Momentos que nos sentimos sozinhos, momento que nós nos sentimos vulneráveis, momento em que nós nos sentimos famintos, ou seja, necessitados. Nós temos que encarar as propostas, eu volto a dizer, indecentes por parte do inferno. E em momentos como esse, que o nosso não vai glorificar a Deus. Em momentos como esse, por mais que a tua carne grite, e a tua necessidade em meio às propostas que não o mundo tem te oferecido, mas que você precisa ter a visão espiritual que Satanás tem te oferecido, com uma roupagem de algo normal. É algo do meio que eu me movo, do meio que eu trabalho, do meio que eu faço parte. Esse é um procedimento que faz parte, isso é algo normal. Não. O Senhor Jesus está nos ministrando nessa manhã, que nós precisamos nos posicionar e aprendermos com fé a dizermos não, não. Ele estava assim nessa condição de vulnerabilidade. E nós vimos aqui que a estratégia de Satanás, que foi apresentada no deserto até hoje, ela não mudou. Ela não mudou, ela continua sendo exatamente a mesma. Oferecer atalhos, facilidades que parecem espirituais, mas te tiram do propósito central de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã.
E essas 3 facilidades que podem vir para aliviar aqui na terra, e é o objetivo dessas 3 facilidades, desses 3 atalhos, aliviar o teu fardo pesado, assim como o diabo ofereceu para Jesus, e nós vimos, nós lemos e continua oferecendo. Eu insisto para que você entenda a estratégia, entenda, eu repito, continua sendo a mesma para as nossas vidas. A primeira tentação, ela diz respeito a uma palavra, e essa palavra é poder. E a gente sabe que poder oferece facilidades. Quando você tem poder, portas se abrem nesse mundo para você. Você tem acesso a condições que talvez você não teria se você não tivesse o poder na tua área de atuação profissional, na tua formação, seja acadêmica, no caso universitária, seja até mesmo no know-how que você adquiriu por tantos anos, seja qual for a tua profissão, a tua área de atuação, se você entende que hoje você exerce determinado poder adquirido por esforço, não por facilidade, porque você se dedicou, porque você estudou, porque você se sacrificou, e hoje você tem acesso a certas facilidades, porque isso é resultado de uma conquista com muito suor e muita dedicação. Problema nesse ponto não há. Mas o problema do poder oferecer facilidade é da maneira como você adquire esse poder. E aqui diz tudo. É quando o poder, ele não vem por processos, mas ele vem subitamente por facilidade. E é quando eu entendo que existe poder e existe poder. Há um poder que, se eu não tenho maturidade para lidar com ele, ele me corrompe. Mas há um poder que, se eu adquiro da parte de Deus, como quem Deus me constituiu após tanta entrega e esforço, isso me dá condições de me tornar uma referência, e alguém que através desse poder venha adquirido com esforço abençoar a muitos. Posso ouvir um amém? Satanás ofereceu poder para Jesus, porque poder abre portas. Poder abre portas. Seja analisando do lado negativo ou do lado positivo, ele igualmente abre portas. E Satanás tinha o seu plano. Para desde que o Senhor Jesus antes viesse iniciar o ministério do Pai aqui na terra, ele já pretendia melar os propósitos do Mestre, mostrando para ele que se ele recebesse por parte dele um ser poderoso das trevas, mas não todo poderoso, ele poderia evitar algumas situações, ele poderia deixar de enfrentar algumas situações. Assim como na segunda tentação, Satanás oferece a Jesus controle. E o controle, assim como o poder, ele também nos oferece facilidade. Porque quem está no controle usufrui,
de oportunidades. Controle proporciona oportunidades. Quem está no controle? Quem está no controle das tuas emoções? Quem está no controle é o Espírito Santo, glória a Deus. Quem está no controle da tua área emocional? É o seu marido? É a sua esposa? Que de uma maneira tóxica controla o teu estado emocional. Você se torna dependente através desse controle que é gerado com maus tratos, com desprezo, com egocentrismo, com carnalidade. Algo extremamente tóxico, que te abala, que te desestrutura. E quando você vê, você já está, não na mão de Deus, mas na mão de pessoas opressoras, que não percebem que se tornaram opressoras, mas que exercem um controle opressor sobre as tuas emoções. Uma pessoa que está sob controle, não o controle dos céus, mas o controle do inferno, que usa pessoas também. Algumas condutas são similares, assim como Deus, através do Espírito Santo, Ele usa pessoas. O diabo, ele reproduz essas características, e ele da mesma forma, ele usa pessoas, assim como o Espírito Santo precisa estar no controle, e ele usa pessoas para assumir esse controle, para que você seja uma referência a ser seguida, uma referência de controle, de equilíbrio espiritual, para o ambiente aonde você reside, aonde você convive com os teus, aonde você exerce a tua função no dia a dia secular, a nível profissional, por exemplo. Quando o Espírito Santo está no controle, e há uma autoridade, há um poder, há uma influência, há um controle, que emana de você, pelas responsabilidades que você tem, pela maneira como você é visto, respeitado ou respeitada. Esse controle precisa ser benéfico, esse controle precisa ser saudável, esse controle precisa ser abençoado, e não era esse o tipo de controle que Satanás estava oferecendo ao mestre, mas o controle que ele estava oferecendo ao mestre dizia respeito a um controle como quem tem um braço de ferro, uma dura cerviz, de entender que eu estou no controle. Satanás queria que Jesus estivesse no controle, para que ele tivesse benefícios, por meros interesses, por mero poder, aqui na terra. E Jesus estava longe disso. Em nada Jesus estava conectado a isso, a esse propósito satânico, que muitas vezes nós tanto desejamos. Se Jesus não queria esse poder, porque nós almejamos isso aqui na terra, e até oramos por isso. Muitos oram por isso, pedem a Deus, a Jesus, o que Ele próprio, como Deus vivo, negou. Muitos de nós colocamos em nossas orações, por mais louco que pareça,
o que eu estou falando? Que nós queremos assumir o controle de algumas situações. Eu quero estar no controle. Eu fui muito humilhado. Eu quero poder mostrar o que Deus fez na minha vida. Esse é o anseio de muitos de nós. Ou inconscientemente chega a ser um senso sutil, porém real, de vingança. Porque você, infelizmente, ainda carrega algo prejudicial para a tua área emocional e espiritual, que é o rancor, a mágoa, a rejeição. E sabe quando muitas vezes nós identificamos isso na vida de alguém? Quanto mais a pessoa comenta sobre isso, é porque na verdade esse é um problema que não foi sanado na vida dela. No decorrer da minha jornada como pastor, muitas vezes eu ouvia pessoas falarem para mim, em momentos que no passado a gente via algumas situações um pouco mais calorosas, ministeriais, onde exigia certa exortação. Quantas vezes eu não ouvi: pastor, fique em paz, eu sou curado. Pastor, fique em paz, eu sou curada. Eu me lembro de um episódio, uma pessoa que sempre falava isso para mim: eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curada. Na verdade, estava ferido, estava ferida, não estava curado, não estava curada, porque verdadeiramente a boca nos denuncia, a boca fala do que o nosso coração está cheio, meus irmãos, infelizmente. Mas a terceira tentação, ela nos fala sobre um ponto, que eu acredito que é o ponto que mais pega hoje para a humanidade. A terceira tentação nos fala sobre visibilidade. Visibilidade. É o que nós queremos hoje. Nós queremos engajamento no Instagram. Nós queremos a visibilidade das nossas publicações. E não há um lugar que você vá hoje aonde você não vê alguém no celular mergulhado na tela, né? Se você hoje vai, por exemplo, você sair daqui hoje do culto e decidir com a sua esposa, com a sua família, com o seu marido: vamos almoçar na praça de alimentação do Shopping La Plage, por exemplo. Ou você fala: vamos almoçar aqui no Paulos, aqui na rua de baixo. E você sair e for para o Shopping La Plage, para a praça de alimentação ou para o Paulos. E eu propor para você que você fique por 5 minutos reparando a tua volta. Eu tenho certeza que em todas as mesas ao teu redor vai ter alguém ou algumas pessoas numa mesma mesa, se não todos, sentados juntos, porém mergulhados no mundo virtual. A modernidade desse tempo, aqui na terra, regido para nós cristãos por Deus, e para aqueles que não são cristãos por Satanás, e mesmo assim para nós cristãos, nós ainda temos que encarar uma certa influência das trevas em muitos aspectos. Nós vemos que hoje as pessoas, elas desejam ser vistas, elas querem ser reparadas, elas querem que as pessoas vejam, elas desejam que as pessoas reparem. Então nós publicamos coisas nos stories, nós publicamos um post no feed, e nós de hora em hora, de minutos em minutos, estamos ali acessando para ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas visualizaram.
E isso te traz um conforto quando é favorável ao que você espera e cria as suas expectativas. E eu entendo hoje, como quem preparou essa mensagem para ministrar a vocês, que um dos principais anseios da humanidade, e foi a última atacada fulminante por parte de Satanás contra o Senhor Jesus, aos critérios de Satanás seria uma atacada de mestre, seria uma atacada fulminante, mas não foi. Jesus resistiu, glória a Deus por isso, amém? Jesus disse não. Mas para a humanidade no tempo presente é uma atacada de mestre por parte do inferno contra a humanidade. Porque é o que mais pega nos tempos atuais. A humanidade anseia pela visibilidade que nos oferece facilidade também. Porque a visibilidade hoje, ela gera credibilidade. O que enche e atrai meu olhar, eu dou crédito. Eu dou crédito. Por exemplo, se você vê na rede social, um Reels, de uma página jurídica, de advocacia, ou se aparece para você, naquelas publicações patrocinadas, um coach, falando sobre um assunto. Eu não sei você, mas o que eu vou fazer? Eu confesso para vocês que é a minha atitude quando eu estou na rede social. Para ver se realmente é referência, você vai lá na bio, no perfil, e vê quantos seguidores o cara tem. Mas a publicação é boa, mas você vai ver, o cara tem 59 seguidores. Você fala, mas esse cara é fraquinho, não dá, né? O que você faz? Você vê o outro, 2,5 milhões de seguidores. Vou seguir, cara. Esse cara tem visibilidade. Você vai dar credibilidade à visibilidade. E isso vai completamente contra a conduta do mestre. Cara, quem olhava para Jesus não falava que ele era rei. Quem via a conduta dele do povo, para o povo, entre o povo, convivendo com o povo, se movendo em meio ao povo, se misturando em meio às pessoas, nunca ia dar credibilidade pelo que ele passava de forma visível aos olhos daqueles que assistiram ao seu ministério real e atuante por 3 anos e meio. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Mas nós precisamos compreender que quando nós paramos para pensar, em meio a situações de pressão, sem maquiagem alguma, como é bom, não é? Você poder pensar e imaginar o quanto seria agradável, quanto encheria o teu coração de alegria, se situações tão difíceis que você tem encarado, você pudesse se deparar no meio dessa jornada de lutas e mais lutas, com facilidades que viessem ao teu encontro. Nós desejamos isso. E você desejar isso, simplesmente desejar e pensar, e imaginar, se fosse mais fácil, seria uma grande bênção. Isso não faz de você um pecador, isso não faz de você alguém numa condição de pecado, porque em meio a tudo que você vive, você está simplesmente pensando, como seria se tudo aquilo que você precisa de solução fosse solucionado realmente hoje, como seria? E muitos ficam como quem sonha, imaginando, pensando. Muitas vezes nos entristecemos, no lugar de nos alegrar,
com situações que pessoas que amamos e convivemos, vivemos e colhem, até em forma de bênção da parte do Senhor. Pessoas que tiveram a resolução de problemas similares aos teus. Pessoas que viveram um grande milagre, porque milagres existem e Jesus está vivo e Ele continua operando milagres por intermédio do Espírito Santo, amém? Mas nós precisamos compreender que, ao contrário das facilidades que Satanás ofereceu para Jesus e oferece para nós até os dias de hoje, Deus tem o propósito aqui na terra de te conduzir a uma jornada de processos. E essa jornada de processos tem um nome muito bem definido. Se chama disciplina. Qual que é o processo natural na vida do cristão? Sua oração vai gerar conexão com Deus. Essa conexão virá se você orar todos os dias. Segundo, buscar conhecimento. Leitura bíblica gera maturidade, se você assim se posicionar disciplinamente todos os dias. Terceiro, consagrar em tempos de guerra pessoal, como aqui nós adoramos, um jejum. Isso gera, com certeza, autocontrole. Como assim? Autocontrole, porque você se consagra, e o controle do alto assume as questões da tua vida aqui na terra, amém? E o autocontrole com alto com L e alto com U, que é quando você, através da consagração, consegue encontrar o equilíbrio para a tua alma, aquele balance para a tua alma, para você deixar claro para a tua alma, como declarou o salmista em consagração: aquieta-te, ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o glorificarei, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. É interessante eu compartilhar com vocês que estava escrito em Mateus capítulo 11, versículo 12, na versão NVI anterior a essa que foi atualizada, né? E hoje eu confesso que a NVI é uma leitura perigosa, né? A versão NVI, eu não recomendo a versão NVI. Ela é uma versão que houve a remoção de alguns versículos em alguns contextos importantíssimos, algumas alterações muito diferenciadas do cerne do original, tá? Mas, na versão anterior, a recentemente atualizada, Mateus 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista. Quais eram os dias que Jesus estava vivendo? Ele estava vivendo os dias de João Batista aqui na terra. Nós lemos Mateus capítulo 4, mas em Mateus capítulo 3, Jesus havia acabado de ser batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Então ele estava vivendo ainda os tempos de João Batista. Então aqui diz sobre esses tempos, é lembrado sobre esses tempos do capítulo 3, no capítulo 11. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. É tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Essa versão anterior da NVI é a versão que tem a palavra esforço ao quadrado, porque diz que o reino é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam
se apoderam desse reino. Então, esforço, o reino é alcançado através de esforço, e é por isso que o nosso Senhor Jesus rejeitou as promessas e da mesma forma as propostas indecentes oferecidas por Satanás, de facilidades, de atalhos, porque Jesus sabia que Deus é um Deus de processos, e o processo diz respeito à tua jornada pessoal de formação. Você não nasce com caráter, você define o teu caráter com um processo de conduta, de uma vida que vai forjar em você ou um bom caráter ou um mau caráter. Ah, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus, eu fui batizado. E daí? Tem crente bom caráter, tem crente mau caráter. Existe. A Bíblia fala que dentro da igreja tem joio e tem... assim como a luz e trevas. Então eu entendo que... tá, você é batizado, Jesus foi batizado. O batismo não é uma proteção. Tem gente que acha, deixa eu me batizar, deixa eu fazer ao máximo possível a minha família se batizar para proteger eles. Meu, batismo não é benzimento. Tem gente que acha que batismo é benzimento gospel. O batismo nas águas não é o que você acha que é. Aquele banho de sal grosso com arruda que você tomava no passado. Não é isso. O batismo é você compreender que há uma jornada a ser vivida aqui na terra. E eu estou disposto a encarar essa jornada com Deus, com Jesus. E eu vou oficializar isso. Jesus oficializou isso. E foi quando o inferno voltou os olhos oficialmente para ele. Porque ele falou, eu entendo, eu preciso me consagrar. E aí no final desse período de 40 dias de consagração, quem aparece para ele? O próprio capeta, o próprio diabo. Dando essas 3 propostas indecentes ao mestre, que as negou, porque estava iniciando a sua jornada. Uma jornada que seria uma jornada que exigiria dele esforço, dedicação e todo um processo que nós não temos como abrir mão. Porém, o cenário do caos moral que nós vivemos atualmente é o seguinte: hoje, o despreparado deseja facilidade. Hoje o indisciplinado deseja facilidade. O fútil deseja facilidade. O imaturo deseja facilidade. O ignorante que ignora o conhecimento e a busca de Deus e dos seus valores deseja facilidade. O preguiçoso deseja facilidade. O acomodado deseja facilidade. É que eu te dei um exemplo real do que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo real. É quando um homem constrói, vamos assim dizer, uma empresa bem-sucedida. Aquele homem ralou, trabalhou a vida inteira. Veio de baixo. E ele prosperou. Ele pagou um alto preço. Ele mal viu os filhos crescerem. Ele foi o provedor dentro de casa. Ele foi um bom marido, ele foi um bom pai, mas não conseguiu ser tão presente porque a vida exigiu o que ele estava construindo com o consentimento da sua família. Um esforço sobremaneira.
a sua empresa se estabelece, a sua empresa cresce, ele enriquece, ele abençoa muitos, ele gera muitos empregos, muitos são beneficiados. Esse homem morre, e de repente, o seu filho despreparado, o seu filho que não tem interesse nenhum no negócio do pai, que não se identifica, que não quer aquilo para ele profissionalmente, mas deseja o que aquela empresa produz, os recursos que ela produz. Por esse simples interesse, essa facilidade que a herança proporcionou, esse despreparado herdeiro, esse indisciplinado herdeiro, esse fútil herdeiro, esse imaturo herdeiro, esse ignorante herdeiro, esse preguiçoso e acomodado herdeiro, arrebenta com todo um legado e consegue destruir um castelinho que foi construído num período de 40, 50 anos. Em menos de um ano ele consegue levar a empresa a declarar falência e concordata. Que tipo de herdeiros somos nós? Como herdeiros de Deus aqui na terra. Herdeiros de algo que foi construído da parte do Pai, através de Jesus Cristo de Nazaré. O que nós temos feito com essa herança, que nos foi concedida com tanto amor, com tanta graça, com tanta formosura, com tanta misericórdia. E muitos culpam a Deus. Deus não tem culpa da tua acomodação. Não culpe a Deus sendo alguém acomodado. Não culpe a Deus sendo alguém preguiçoso. Não culpe a Deus. Assuma a sua responsabilidade. Dedique-se. Esforce-se. Tenha bom ânimo. Porque o esforço vai te trazer todo o crescimento que você necessita. O inferno sempre te atrairá para essa via de facilidades. Porém, o esforço é o processo singular de Deus para a nossa vida. Preste atenção. Nada na sua vida foi em vão. Presta atenção nisso. Nada na sua vida foi em vão. Amém? Nada do que foi realizado com dedicação e esforço na tua vida, seja na fase que tenha sido, ou agora, não foi em vão, amém ou não? Tudo que você construiu no passado, no presente, em oração, para Deus, a sua história tem valor. Posso ouvir um amém? Para Deus, cada degrau, Ele sabe que definiu quem você é hoje. Posso ouvir um amém também? Assim como também os degraus de descida que definiram o cristão que você é hoje, as renúncias que você fez, não foram em vão. Posso ouvir um amém? Assim como também os degraus de subida que definiram o homem de caráter, o bom pai, o bom marido, a boa esposa, a boa mãe, o profissional, a profissional que você se tornou hoje, não foi em vão. Amém ou não? Dá uma salva de palmas a Jesus. Jesus precisava viver o processo, e você precisa também igualmente viver o processo. Como seria bom, meus irmãos, se tudo que desejamos viesse de mão beijada. É verdade ou não é? Seria maravilhoso se tudo caísse no nosso colo. Mas quais seriam os efeitos colaterais a longo prazo dessas facilidades? O que seria de nós sem a experiência e o portfólio
de caráter que o esforço, a dedicação, as renúncias e as entregas exigem para construirmos algo sólido, algo concreto, algo que adquiriu credibilidade, respeito, valor com o tempo, com o processo. Nada é mais respeitoso, nada mais concreto do que o processo de Deus nas nossas vidas. Não há, pois tudo que Deus faz é permanente, é duradouro, é eterno. Aleluia! Posso ouvir um aleluia ou não? E eu preciso entender que cristão não tem currículo, cristão tem portfólio. Eu vou te explicar. Cara, você não tem que falar o que você faz, porque não mais você vive, Cristo vive em você. A tua apresentação é Cristo, amém? Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Ele me justifica. Então você não tem currículo, você tem portfólio. O que é o portfólio? São os resultados positivos, satisfatórios dos processos que você viveu, aonde você venceu, aonde você superou, aonde você conquistou teu lugar, amém ou não? Aonde você sabe que Deus foi contigo do início ao fim. Por isso eu preciso entender, currículo é apresentação, portfólio é resultado, e resultado gerado através de processos, tá? Por exemplo, na minha área profissional, quando um cliente me procura, seja da onde for, eu trabalho remoto, um computador em casa, mas tem cliente que me procura do Sul, tem cliente que me procura de Minas, de outros estados. E quando um cliente me procura e eu envio um orçamento para ele, é batata. Quase todos falam: você pode me enviar junto o teu portfólio? Por quê? Provavelmente a pessoa só vai fechar um serviço comigo, só vai fechar um serviço com você, um negócio com você, se você tiver um bom portfólio, cara. Um portfólio que apresenta um processo elaborado, um processo onde você conseguiu definir algo que é similar ao que aquela pessoa espera. E isso para nós cristãos, esse portfólio é o nosso testemunho, cara. O que é um cristão sem testemunho? Um cristão sem testemunho é um cristão sem vida com Deus, porque toda vida com Deus vai gerar um testemunho, amém ou não? Sempre, sempre será assim. Porque Jesus não só venceu o diabo, meus irmãos, ele desmascarou essas 3 mentiras que a gente ainda compra todo dia, mas que eu tenho certeza que você vai se preparar para dizer não e viver essa verdade a partir daqui, essas verdades através do que Deus está te ministrando nessa manhã. O que Jesus negou, meus irmãos, nós aceitamos sim, mas essa é a manhã que Ele preparou para que nós venhamos ainda dá tempo de dizer os nãos necessários. Jesus venceu para nos dar o modelo a ser seguido. Se Ele negou, vamos negar também. Hoje ainda dá tempo de dizermos não a tudo, meus irmãos. Tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa dizer não. E confiar que Deus com certeza te surpreenderá com as suas bênçãos, com a sua provisão, com o seu cuidado. E você testemunhará que as tuas mãos contemplaram, que os teus olhos contemplaram o que o Deus invisível trouxe à existência para a glória de Jesus, amém? Que tudo venha dele, que tudo venha por ele. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar nesse momento, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus e aleluia. Enquanto isso, os músicos se posicionem no altar. Hoje ainda dá tempo, eu repito, de dizermos não a tudo que Jesus negou. Qual desses 3 pontos, eu pergunto para você que está aí no seu lugar, feche seus olhos, se concentra no altar, se concentra no Senhor. Feche seus olhos.
Eu pergunto para você, qual desses 3 pontos mais te confrontou nessa manhã? Meus irmãos, qual ponto? Ou os 3 pontos te confrontaram? Dizer não diz respeito a um processo, né? Onde exige que você saia de um determinado lugar, de uma zona de conforto, de acomodação, creia e confie tão somente no Senhor. É quando você olha para o lado e você fala, não tenho mais patrocínio. O que eu tenho hoje em dia é patrocínio, ou seja, que vem direto do Pai das luzes, dos céus para a tua vida aqui na terra. E quando você entende esse patrocínio, o que Deus tem para a tua vida, você fica em paz, porque felizes são aqueles, e assim tem que ser você, aqueles que dependem então somente do Senhor. Existem promessas que você não tosquenejará, que você firmará os teus joelhos trópegos. Existem promessas neotestamentárias de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E eu creio nessas promessas. E eu quero fazer uma chamada para você que ouviu essa palavra e entende que Deus está te convocando para tomar um posicionamento nessa manhã e dizer talvez um não ou alguns nãos. Abrir mão das facilidades tão desejadas por você, dos atalhos tão desejados por você. Ele te chama para que você venha confiar totalmente nele. Ele te chama para você que venha dizer não. E se você entende que essa palavra foi para você, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você em nome de Jesus, amém? Sai do teu lugar e vem aqui diante do altar. Quantos nãos você precisa dizer? Tenha coragem, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Vive esse processo.